Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Contexto Humanas. Eu sou o professor Mariano Azevedo, estou aqui com meu amigo Cláudio Custódio, professor da área de Humanas também. E hoje temos um papo bom aí, né, Cláudio? Riquíssimo. Nova República. Vamos explicar para esse povo o que é Nova República. A gente dá uma viajada do governo Sarney até a posse do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. O que a gente vai fazer basicamente nesse podcast, coisa simples. A gente vai tentar seguir uma cronologia do governo Sarney, que começou em 85, até os momentos atuais dessa nova república, fazendo um panorama pelos presidentes, falando os principais fatos que aconteceram ali, o que mais marcou cada governo, cada gestão. E acho que vai ser um bate-papo bem legal. E claro que tem polêmica, porque quando você fala dos políticos que estão mortos, já tem polêmica. E a gente vai falar de todo mundo, exceto o Itamar Franco, que faleceu recentemente, mas tá todo mundo vivo. Até Sarney tá vivo. Então você imagina. 92 anos, 93 anos. Então assim... Ou velho duro, viu? Mas a gente promete que a gente vai ser aqui analistas profissionais desses governos todos. Evidentemente, a gente não vai dar aqui nenhuma informação irresponsável para vocês. Deixar as paixões de lado, né? Com certeza. E é difícil. É muito difícil. Acho que o Brasil precisa nesse momento disso, né? É desse momento mais lúcido, de tentar analisar as coisas mais objetivamente. E claro, a gente já sabe, vai adiantando, que não tem governo santo, não tem governo perfeito, não tem anjos e demônios nessa história. Ou seja, a gente vai falar do que realmente existiu nessa nova República Brasileira até os dias atuais. É isso que a gente vai fazer. E essa aqui, Mariano? Essa é uma novidade. A gente vai anunciar ainda, mas vocês já estão vendo aqui. Essa é a logomarca do curso preparatório para Enem e vestibulares que eu e o professor Cláudio temos aqui em Natal. É um curso presencial, tá? Então só vai servir para as pessoas, os estudantes que estão em Natal, se preparando para isso. SIC é a sigla do nosso curso isolado de Ciências Humanas. Foi uma logo aqui que a gente criou junto com o nosso amigo Mário Vitor, que está aqui dando grande suporte a esse podcast, a esse projeto. E estamos aí. Esse aí foi o nosso momento jabá temporário. Depois vai vir outros jabás, né, Cláudio? Com o tempo, chegaremos lá. Para iniciar o nosso podcast do dia, eu trouxe esse livrinho aqui, ó. Da Independência a Lula, 2 séculos de política brasileira. É um livro, embora não seja o foco do podcast, mas ele faz uma análise muito bacana, crítica, traz muitas informações econômicas, além dos bastidores da política nacional ao longo desses 2 séculos. Para quem gosta de história, uma história mais pesada, não é como aquela dica da semana do podcast passado, né, de 15 dias atrás aí, quando a gente discutiu escravidão, que eu trouxe o Laurentino Gomes. O livro do Bolivar Lamonier é um livro mais denso, tá bom? Mas tá aí a minha dica. Durante o podcast eu vou indicar ainda a Privataria Tucana, mas fica para o podcast em si. Eu também tenho 2 dicas aqui. Uma delas é uma dica que já foi meu aluno, estudando História do Brasil. Quem sabe que eu já indico, porque eu acho que esse é um livro que transita bem entre os níveis de alunos de ensino médio e grande público em geral, e as boas informações que nós temos nas universidades. Então não chega a ser um livro que é feito estritamente para um público especializado em História do Brasil, mas é um livro que traz informações muito especializadas e apresenta ao grande público. É um livro chamado Brasil, uma biografia, organizada pela Lilia Moritz Schwartz, que é uma historiadora de quem eu gosto bastante, e a Heloísa Starling. Elas são organizadoras do livro e escrevem aqui capítulos muito interessantes que vão desde o período colonial até a história republicana recente. Inclusive, indico o canal da Lilian. Ela tem atuado bastante nas redes, né? Instagram também ela tem um perfil, ela está bem ativa nas redes sociais, Lilia Moritz Schwartz. E vou pegar das mesmas autoras, outro mais
mais recente, esse é um pouco mais denso em outro formato, que esse aqui chama Dicionário da República, 51 textos críticos, são 51 artigos escritos por elas e outros historiadores renomados, juristas, economistas, cientistas políticos, cada um sobre um tema ligado à história da República Brasileira. Também saiu pela Companhia das Letras, vale a pena para quem quer um livro diferente. Esse é mais manual, o anterior, e esse é mais temático em torno dos artigos que aqui estão. Então são boas dicas aí para quem quer se aventurar pelo Brasil, que é um assunto complexo, não é verdade, Claudinho? Verdade. Então vamos ao nosso podcast. Vamos lá para o episódio. Valeu. E aí, pessoal, estamos aqui com esse episódio da Nova República, nosso segundo episódio aqui do Contexto Humanas. É sempre um desafio escolher conteúdos, escolher qual tema, mas eu acredito que esse tema está vindo num bom momento, que a gente está iniciando mais uma fase da Nova República. E aí é bem importante, nesse momento, de forma rápida, sem nos delongar muito, porque tem bastante coisa para a gente trocar ideia aqui, a gente explicar aqui o que significa esse termo Nova República. Você foi um bom aluno lá nas aulas da escola, se você é nosso aluno, você está bem familiarizado com isso. Nova República é o nome que os historiadores dão à fase mais recente da história política do Brasil. A história republicana do Brasil é subdividida em várias fases. Era Vargas, República Liberal, Populista, ditadura militar, Velha República, Nova República. O que a gente chama de Nova República é um momento imediato que vem logo após a ditadura militar, que se encerra em 1985, com um processo longo que ainda está em curso, chamado de redemocratização. Então a gente tem um conjunto de governos, de presidentes, de políticos e de fatos marcantes dessa nova república de 85 até o presente momento. E agora, com o início de um ano marcado pelo início de um novo governo, a gente está aqui com esse episódio, né, Claudinho? Para ver o que a gente vai conversar sobre essa nova república aí. Exato, Mariano. A gente começa com José Sarney, passa pelo Collor e vem até chegar ao 1º de janeiro com a posse do presidente Lula. Vamos, sempre uma coisa que eu falo nas aulas, comentar o povo que está vivo é sempre mais complicado. Mas estamos nessa aí. Vamos tentar. Mas vamos fazer o seguinte, Mariano. Eu vou colocar Mariano aqui numa saia justa. Não é combinado. Eita. Tá? Antes da gente começar a discussão oficial, eu queria, em uma palavrinha, 2 palavrinhas, Mariano. Fique à vontade, até uma frasezinha. Melhor, que você falasse de cada um dos presidentes. Tá bom? Tá bom. Quem fazia isso, aquelas revistas Caras, Contigo, né? Vamos fazer isso de forma mais inteligente agora. Era o bate-bola, né? Que fazia ali com as palavras. Tá bom? Revista de fofoca tem isso. Mas vamos fazer nas ciências humanas. Pode ser uma frasezinha às vezes, né? Pode ser. Melhor. Então a gente começa com José Sarney. Inflação. Show. Fernando Collor de Mello. Corrupção. O vice assume, depois o impeachment, Itamar Franco. Tecnicismo, por causa do seu Ministério da Economia, que tentou resolver um problemão. Né? E resolveu, né? E resolveu. O FHC acaba se elegendo presidente com a bandeira do Plano Real. Ele era o ministro da Fazenda, assume, inclusive cria a reeleição. Isso. Né? E ele é o primeiro presidente reeleito. 2 governos. FHC. FHC está muito marcado nas páginas da história. Privatizações das estatais. Show. FHC, Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Tá em 2 mandatos. Né? 2 mandatos. Combate à fome. Acho que foi uma frase marcante do governo Lula. Dilma Rousseff, na esteira do governo Lula. Petismo, muito tempo no poder. Crise política, né? Uma presidente que sofreu o processo de impeachment. A Dilma sofre o impeachment e aí vem o Michel Temer. Que era o vice da Dilma. Exato. Oportunista, Michel Temer. Beleza. Em um cenário de conflito político, de até violência política, assume o Jair Messias Bolsonaro. Despreparo. E dentro desse conflito,
Ressurge das cinzas, Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência dia 1º agora de janeiro. E o que você espera dele? Em poucas palavras. É numa frente ampla, assim, deixa a gente cheio de interrogações, né? Mas como é um governo que vai começar, tá começando, a gente precisa ter aí torcidas, né, positivas para isso. Acho que esperança. Acho que muita gente não vai estar torcendo não, né? É verdade. Esperança, eu vou fazer a frasezinha. De quê, né? Na verdade, eu acho que as instituições republicanas estão muito machucadas nos últimos anos. Qualquer pessoa antenada na política já percebe isso. Então, acho que, no mínimo, recuperar as bases institucionais para a gente voltar a ter uma normalidade política. Show, show. Beleza. Obrigado. É isso. Mas dá pra gente fazer o bate-bola invertido também. Ver o que é que você consegue falar desses presidentes aí numa palavra, numa frase, numa expressão. Então foi o seguinte, eu vou fazer a mesma sequência, você me responde da mesma maneira. Ver se bate algumas coisas, se caso você bota outras expressões aí. Beleza. Vamos lá. José Sarney. Oligarca. Ele é um oligarca. É. Grande. Talvez o maior, né? É. Basta dizer que ele é eleito senador por 2 estados da federação diferentes, pelo Maranhão e pelo Amapá. É, velho xerife. Me empolguei. Vou tentar ser mais objetivo. É isso. Fernando Collor de Mello. Playboy, ele é um playboy. Eu lembro, criança, ele andando de jet ski, sem todo caminho, bonitão. Não que eu acho, tá? O pessoal que dizia lá que ele era Angra bonito. dos Reis, né? A mulher dele, né? Com aquele cabelão lá da época da moda. Com certeza, era grande propaganda, né? Do Fernando Collor de Mello. Sofre o impeachment, 92, tenta fugir, renuncia, e aí entra o seu vice Itamar Franco, que aqui só um parênteses, inclusive, muita gente se pergunta até hoje como é que o Itamar Franco conseguiu ser o vice de um cara como Fernando Collor de Mello. Mas é lá, Itamar Franco. Itamar Franco, cara, aqui eu vou tietar. Eu sou fã do Itamar Franco porque ele mudou a história do Brasil. Então, assim, em uma palavra, fã. Sim. Eu sou fã. Muito bom. Finado, né? Falecido já. E mais uma dessas figuras, meu eminência parda, que todo mundo respeita, né? O Itamar Franco foi um governo pegou esses anos finais muito seriamente. Mas vamos lá. Depois de Itamar Franco, chega aí, apoiado, né, pelo próprio Itamar, Fernando Henrique Cardoso. Intelectual. Só por isso eu já gosto muito dele. É, um sociólogo de grande renome. A gente vai discutir depois as privatizações e aí vai caber algumas críticas, mas eu particularmente eu gosto muito dele do ponto de vista intelectual. Sim, sem dúvidas. Luiz Inácio Lula da Silva, chegando à presidência. Mudou a cara do Brasil em termos sociais, fez um combate à fome que se tornou referência no mundo. Acho que é isso. O mais marcante. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff atrapalhada. A Dilma Rousseff era atrapalhada. Ela é atrapalhada. É. A maneira de lidar com a política ali, dava pra entrar ali, formar um quinteto com os trapalhões, sabe? Faltava uma figura feminina, podia ser ela. E ela sofre o impeachment, no meio da crise política. E entra o seu vice, Michel Temer. Tá, eu vou só fazer uma ressalva. Eu colocaria junto ao Lula também a questão da corrupção por tudo que aconteceu e pelo que resultou, né, na Operação Lava Jato, já no governo Dilma. Mas indo direto para o Michel Temer, ele é um cara oportunista também, né? Ele é um cara que entende dos bastidores como poucos na política nacional. Ele é um político de bastidor. Eu poderia citar alguns nomes aqui, o Cunha, o próprio Henrique, daqui do Rio Grande do Norte, né? É um cara que entende muito dos bastidores e chegou à presidência entendendo dos bastidores. Isso, exatamente. E aí depois dele, Jair Messias Bolsonaro. Fraco. É o presidente mais despreparado da história. Alguns vão dizer que é a Dilma, mas aí vai depender muito da sua posição ideológica. Exatamente. E agora temos aí, retornando à presidência, de uma maneira até meio novelesca e dramática, o Luiz Inácio Lula da Silva retornando. O que é que você espera aí, Claudinho, desse retorno do Lula? Em uma palavra, não é o que eu espero, simplesmente. É um sonho que o Brasil volte ao normal e que essa tensão política se dissipe.
é impossível, né? Mas acho que é esperança, a palavra é esperança mesmo. Eu acho que qualquer político na atual conjuntura que assumisse a presidência da República nesse cenário, acho que a gente ia falar isso, né? Exato. Que a nossa grande esperança é retomar a nossa normalidade institucional. Exato. É isso que, em primeira instância, a gente espera, né? Tá aí, deu pra fazer um bate-bola aí, uma troca de ideias. Até porque muitas dessas coisinhas a gente vai discutir. A gente vai falar. Exato. A gente vai discutir falando aqui sobre a nova República, período esse que vai de 85, como a gente já falou, até os dias atuais. Aí. Então vamos começar com o quê, Cláudio? Vamos começar falando do governo Sarney. Vamos lá. Sarneyzão pegou um grande pepino também, convenhamos, né? Ali, a partir de 85 para cá, olha, não era tarefa fácil, né, para o José Sarney, porque o momento que os militares saíram do poder, ali em 85, o Brasil já vivia uma crise econômica estrutural profunda. Então, e a gente sabe que um dos grandes termômetros para a crise política é a crise econômica. Se a economia está devastada, a crise política tende a aumentar de uma maneira avassaladora. Exato. E o Sarney estava nesse momento. E tem outro fato. José Sarney vinha para tentar curar uma grande frustração da sociedade civil, que foi a morte do Tancredo Neves. Perfeito. Que não assumiu. O Sarney ele não foi eleito. Quem foi eleito foi o Tancredo. Foi o Tancredo Neves. E através de um voto indireto. Né? Exatamente. Importante, eu não sei como é que você aborda isso em aula. São várias frustrações, né? Uma atrás da outra. Eu não sei como é que você aborda em aula, mas eu sempre coloco que a eleição, o movimento pelas diretas já, foi um movimento que fracassou. Sim. Porque não teve. Não teve. É um movimento ali no final. Foi bonito. Exato. Nos anos finais da ditadura, foi um movimento que projetou politicamente muita gente no cenário nacional, se viu para pressionar, mas assim, não alcançou o objetivo principal. Verdade. A famosa emenda Dante de Oliveira, que foi a proposta para o retorno das eleições diretas para presidente, foi frustrada essa emenda. Essa foi a primeira grande frustração da sociedade civil. A segunda foi a frustração trágica da morte do Tancredo Neves. Havia toda uma expectativa da sociedade em torno do Tancredo Neves. Ele já estava fazendo a sua campanha ali nos bastidores, porque não tinha uma campanha aberta, popular, mas tinha uma campanha de bastidor, de colegiado já doente, né, o Tancredo Neves, e ele não chega a assumir o cargo, né? Ele vem a falecer de uma infecção generalizada, sepsis. Fizeram um filme, eu acho que sobre isso, eu não assisti, mas tem um... Havia uma esperança, né? Porque havia um sentimento ali reprimido com relação ao que o Brasil poderia viver, né? Numa reabertura política, nova conjuntura econômica. Então, aí o Sarney muda até de partido, né? Porque o Tancredo Neves era do MDB, que em tese era o partido de oposição da ditadura militar, o Movimento Democrático Brasileiro, que depois virou o PMDB, que hoje é o MDB de novo, pelo menos uma parcela dele, e o José Sarney era da Arena, que era o partido de apoio aos governos militares. Só que não pegava bem o Sarney assumir sendo da Arena, porque não ia parecer muito bem uma redemocratização, ia parecer mais o candidato dos militares. Então ele muda de partido, de legenda, vai para o MDB e assume. Então imagina, ele está assumindo num cenário dificílimo, com a missão colossal de tentar redemocratizar as instituições, recuperar o fracasso econômico do Brasil em plena década que a gente aprendeu a chamar de década perdida, devido à crise econômica devastadora que o Brasil vivia. E olha, a vida do Sarney não foi fácil. Ele tá aí, vivíssimo ainda, hein? Ele já tem seus 93 passou anos. Por muitas, exatamente. Se eu não estiver enganado. Mariano, e trazendo uma roupagem até diferente do que você colocou, na verdade, mudando as palavras do que você trouxe, você foi bem certeiro, né? Porque ele tem o desafio político e o desafio econômico. Do ponto de vista político, a redemocratização, e aí ele vai convocar a Assembleia Constituinte. Isso. E aí ele vai criar as eleições diretas, né? Ele vai ser o responsável direto pelas eleições diretas para presidente e para prefeito. E do ponto de vista econômico, que é uma área que normalmente eu me interesso e estudo mais,
ele comete uma das coisas mais bizarras do ponto de vista liberal, capitalista, que é o congelamento de preços, né? No plano cruzado. Isso aí foi complicado. Agora imaginem, pessoal, nos anos 80, os Chicago Boys, né? A escola de Chicago, do Milton Friedman, está impondo em grande medida. Impondo é uma palavra muito forte, mas passa a ter muita força sobre os governos dos países mais poderosos do mundo. Nos Estados Unidos, o Ronald Reagan. No Reino Unido, a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Na França, o François Mitterrand. Então, todos esses líderes estão imbuídos da ideia neoliberal. Então, o neoliberalismo ele está fervilhando. O consenso de Washington, ele acaba determinando as diretrizes de como o mundo deveria se portar a partir daquele momento. Aí vem o José Sarney na contramão da economia mundial. E ele faz algo que, frisando bem, é bizarro em termos liberais, em termos neoliberais. Ele congela, o Estado chega lá e diz, não pode aumentar o preço. E quem é que vai fiscalizar isso? Agora, o povo. A população. Não é a população. Se engajou, né? Tem um voto adesivo. As senhoras que vão estar fiscalizando. Fiscais de Sarney. Fiscais de Sarney. Então, assim, do ponto de vista econômico, é muito curioso esse processo. E, assim, é muito estranho. Porque vai na contramão e não dá certo. Não funciona. Né? Não funciona. E olha que, assim, as iniciativas do governo Sarney foram muito contínuas, né? Tem a figura do Bresser Pereira, que marcou muito a inteligência econômica do governo Sarney. São vários e vários planos, né? A mudança da moeda, né? Que passa a se chamar cruzado, né? Naquele contexto, a tentativa de modernizar a economia, a tentativa de renovar a economia nacional, de combater a inflação. A inflação do governo Sarney, se eu procurar as manchetes da época, chegou a bater ali mais de 1000% ao ano. É um número absurdo. Teve ano que bateu mais de 2.000. Então imagina. Eu não lembro se já foi ali, já foi no finalzinho do Sarney ou já foi no início do Collor, mas chegou a bater mais de 2.000%. É engraçado, né? Porque nos anos 80, ali, quando o Sarney assumiu, era uma criança. Eu nasci em 82, tinha 3 anos ali. Então, minha mãe conta isso, né? Minha mãe conta que... Tá pintando o cabelo, Mariano? Tô não. Ela conta que quando ia ao supermercado, levava a gente, né, criança e tal, ela conta que na época do Sarney tinha umas coisas curiosas. Por exemplo, prateleiras vazias, não tinha produto, não tinha reabastecimento. E ainda se tinha política, né, nos supermercados, porque é onde o brasileiro mais sente, né? Venhamos e convenhamos, na hora de você fazer ali as compras do supermercado, né, a manutenção, fazer sua subsistência. Ainda tinha que driblar ali os funcionários do supermercado que remarcavam os preços na boca do caixa. Um grande símbolo. Para tentar driblar, né, a política do governo de controlar preços, imagina, né? O símbolo era aquela pistolinha, né? Que botava o adesivozinho. Que você marcava por cima, né? Naquela época não tinha as esteiras automáticas que tem hoje, tinha um cara que era o responsável por pegar a compra do carrinho e entregar para o caixa. Mas esse cara que pegava aqui, ele já remarcava aqui, ó, pá, e entregava para o cara ali. Então, se a fiscal do Sarney lá, a senhora não tivesse com o botão lá atenta para fazer isso, né? Mas é curioso um projeto como esse, porque esse projeto que você citou, esse planejamento que você citou de congelamento de preços, ele foi a prova cabal de que economicamente o Brasil estava falido. Estava falido. O governo ele tentava controlar a programação da vida das pessoas pela economia de forma geral, para não deixar com que a inflação fechasse a tampa do caixão. Então, imagina que era coisa muito complicada. Eu também era bem criança, sou de 81, Mariano. E eu tenho lembrança eu com meu pai no supermercado e assim, eu ia para empurrar o carrinho. Porque quando meu pai recebia a grana, você já tem que fazer uma feira, né? Principalmente carne, a coisa da carne, para você... Porque faltou carne também, faltou leite, eu lembro das filas. Isso tem muito em livro de história, mas eu tenho essas lembranças, assim, por ter assistido muito noticiário ao longo da minha vida, até imagens históricas das filas nos açougues, que naquela época era bem, bem forte. E eu lembro disso, de ir com meu pai para poder... ajudar com o carrinho, e era muito cheio o carrinho, e na casa das pessoas era muito comum a figura do freezer, né? Você tinha a geladeira com a parte do congelador e o freezer, que era uma coisa para estocar carne mesmo.
Enfim, as casas tinham... É um momento hoje é muito difícil. Pesado da nossa história. Hoje é mais difícil, mas foi nessa época que muitas casas começaram a ser construídas com cômodos que eram chamadas despensas. Tinha muita casa com dispensa que precisa botar comida lá. E você estoca lá. Não era uma situação de guerra, mas era uma situação de crise. De crise muito difícil. Então isso é uma coisa, acho que todo mundo que fala do governo Sarney fala desse flagelo econômico. As lembranças, né? Tanto que quando a gente fala em inflação hoje, principalmente a nossa geração, que tem um mínimo de ideia, porque nós éramos crianças, mas nós temos um mínimo de ideia. Poxa, aquele momento... Eu lembro da escola, a coisa do lanche sempre aumentar. Eu tenho essa lembrança. E é por isso que quando a gente fez aquela brincadeira no início, eu coloquei a coisa do Itamar Franco como sendo o salvador da pátria, né? E muita gente confunde, inclusive, associa ao Fernando Henrique Cardoso. Né? Pois é. A galera esquece do Itamar. O Fernando Henrique Cardoso, ele veio na esteira do governo Itamar, Exato. Né? Eu queria lembrar ainda da moratória do governo Sarney, né? O Brasil chega a decretar moratória. Para quem não sabe o significado, né? Tem os níveis de conhecimento são diferentes de quem nos escuta e assiste. E a moratória é basicamente um calote. O Brasil disse, ei, eu não tenho como pagar agora, eu vou pagar depois, assim que eu puder. Né? Devo, não nego, pago quando puder. E isso é tão forte em termos econômicos globais que isso que deixou uma herança na forma como o mundo vê o Brasil. Isso é muito mais forte, por exemplo, em relação à Argentina, que decretou moratória já nos anos 2000. Foi. A Argentina marcante na memória, mais malhado, digamos assim. Mas o Brasil ainda patina para ter uma credibilidade no cenário internacional. Isso é muito forte. O governo Sarney foi muito marcado por isso. Agora eu queria já lembrar aqui, Cláudio, de outra coisa do qual o governo Sarney foi palco. E aí eu diria que foi um palco importantíssimo, e não foi porque foi o governo Sarney, porque teria que ser qualquer governo que fosse, e se viesse nessa sequência dos acontecimentos, que foi a promulgação da Constituição de 1988, né, que toda a discussão se passou no governo Sarney, que é nossa atual Constituição, nossa Carta Constitucional, que é um desafio. Eu queria até aqui dizer para as pessoas que o seguinte, eu sempre friso isso nas aulas, né? Muita gente entende que uma Constituição Nacional é um livro de leis, mas ele não é isso. As leis estão nos códigos. A Constituição é um livro de princípios que vão dos éticos, filosóficos, morais e de diretrizes de organização das nossas instituições. Ela tem suas cláusulas pétreas e ela tem, claro, várias partes adaptáveis, vamos chamar assim, desde que respeitando essas cláusulas principais de acordo com as necessidades e nossa demanda. Então, a sua Constituição é muito nova. Imagine você fazendo um comparativo nas Américas, que a Constituição dos Estados Unidos da América, ela foi finalizada em 1865, depois da Guerra de Secessão. A última grande alteração nesse sentido foi o fim da escravidão depois da Guerra de Secessão em alguns estados norte-americanos. Estou dando esse exemplo para mostrar que desde a independência, os Estados Unidos praticamente mantêm princípios constitucionais. E o Brasil já teve muitas constituições na sua história, o que de outra maneira significa muita instabilidade política. E veja só como é curioso, a Constituição de 88 ela teve um grande desafio, que foi tentar anunciar para a sociedade civil, em primeiro lugar, e para o mundo, que o Brasil estava vivendo o seu processo de redemocratização de fato. Era uma Constituição que vinha para dar uma resposta aos descalabros da ditadura militar. Então o governo Sarney ele foi um palco importante para isso. E muitos políticos se projetaram ali. Por exemplo, a gente lembra prontamente da figura do Ulisses Guimarães. Falar o nome dele, exatamente. Que foi um grande protagonista. Inclusive eu lembro, quando criança, das reportagens que falavam do Ulisses Guimarães. Lembro de como meus pais assistiram, eu era criança, da morte do Ulisses Guimarães depois do desaparecimento do seu corpo lá, que foi que levantou uma das grandes bandeiras dessa Constituição de 88. Então o governo Sarney, ele
também foi palco disso. Uma Constituição que é apelidada de Constituição Cidadã, porque uma das suas principais características é a ampliação dos direitos de cidadania, caminhar as instituições do país às minorias históricas, desenvolver programas ou políticas públicas, né, através de políticas públicas, programas sociais, para tentar criar um modelo de Estado que a gente chama na teoria social de modelo social-democrata. É isso que a Constituição de 88 frisa, né? E eu acho ela uma Constituição muito importante por esses aspectos. Apesar de juridicamente ela ter vários pontos questionáveis, né? Aí a gente deixa para conversar depois com um jurista sobre isso. Mas historicamente, socialmente, é uma Constituição que tem uma responsabilidade muito grande. E aí também falando para aí quem está nos ouvindo, nos assistindo também, é importante sempre dizer isso. Uma Constituição, ela projeta uma nação para o futuro, para frente. Então, em 88 para cá, a gente não fez ainda quase nada do que a Constituição exige que a gente faça enquanto um sistema republicano, federativo, democrático, baseado nos princípios da social-democracia. Então, o governo Sarney ele foi importante para levantar essa bandeira de tentar dar uma resposta ao autoritarismo, aos grandes excessos nefastos da ditadura militar, à grave crise econômica. Então veja que o Brasil estava renascendo, tentando apagar um incêndio que assolava a nossa economia e ao mesmo tempo tentando aí renascer politicamente a partir de novos modelos, né, de novos formatos. O que foi muito legal na Constituição foi a participação popular. E sim. Sabe uma imagem que eu tenho? São os carrinhos de supermercado repletas de cartas. A população participou enviando carta. Naquela época não tinha e-mail, né? Não existia. Então a galera mandava carta mesmo e participava ativamente das comissões. Isso é muito bonito de se ver. Muito criticado também. A Constituição, se eu não me engano, foram cerca de 20 meses de Assembleia Constituinte. Mas ainda assim, ela é bonita historicamente. Né? Você falar sobre a participação popular, a participação indígena, a participação das mulheres, dos negros, grupos que tradicionalmente estavam fora do cenário político. Isso. Eu acho que isso é muito legal. Passamos para o próximo? Vamos falar para o próximo. Tem mais algum ponto? Não, acho que o governo Sarney, acho que a gente sintetiza muito bem ele, né? Com essa questão da crise econômica e das várias tentativas de resolver o problema, né? E mal sucedidas. E a Constituição de 88, acho que a gente já pode passar para falar do primeiro presidente eleito pelo voto direto. Perfeito. Depois da ditadura militar, Fernando Collor de Mello. O Playboy, como você fala, o Playboy, né? De Angra dos Reis. Poxa, é uma eleição muito concorrida. Muito concorrida. Eu lembro que na época, até o Silvio Santos, né? Nossa. Chegou a se lançar, houve um certo movimento, depois ele tirou a candidatura. Imaginem o nome Silvio Santos ali no final dos anos 80, o SBT, os programas dominicais, o Silvio Santos era o cara, né? Junto com o Chacrinha. E segundo turno da Collor e Lula. Lula era deputado federal. O Lula, com aquele jeitão ainda meio brucutu, ainda não era o Lulinha Paz e Amor, que vai vencer a eleição depois. O metalúrgico agressivo, exato, o discurso mais radical. E aí, Mariana, o que eu acho legal é pensarmos o momento histórico. Sim. A União Soviética não caiu ainda. Exato. O mundo ainda vive a Guerra Fria. Há um respaldo, está dividido. Né? Sim. Então você vê o cara, vamos usar o Playboy, né? O Playboy, bonitão, que representa as ideias neoliberais, porque o Collor, ele chega com o discurso neoliberal. Isso é muito importante ser frisado. Enquanto que o Lula representava o sindicalismo, a esquerda. Eu vou extrapolar aqui, embora não seja uma frase do Lula, mas ele vai representar, de certa forma, o socialismo. Sim. Né? E o resultado disso é uma briga de titãs naquele momento, parte da população abraçando a causa neoliberal, parte da população abraçando uma perspectiva mais social, que a Constituição mesmo previa, né? A Constituição já estava promulgada, e com a margem muito apertada, vence o Playboy. Né? O metalúrgico ele perdeu 50% dos votos segundo turno. E interessante que a ida do Lula para o segundo turno, você vê como são as coisas, né? Nessa eleição muito disputada, muito marcante, contra o Collor de Mello, causou até uma briga, né, política entre o Lula e o Brizola. Sim.
Porque o Brizola queria que o Lula renunciasse a ida ao segundo turno para dar lugar ao Mário Covas, né? E aí o Lula não aceitou, porque ele teve maioria de voto, não ia renunciar nada, não ia desistir da concorrência. Foi um bafafá, um ai danado, né, que teve aí. E o Lula foi lá, né, tentar encampar, levar o nome do recente Partido dos Trabalhadores, porque o PT era recente, havia sido criado há pouco tempo, mas era um partido que já tinha uma grande expressão popular, reuniu isso, né? E engraçado, né? O Lula, por mais que ele representasse... O PSDB apoiou o PT nessa eleição. O PSDB e o PT, eles eram próximos no fim da ditadura militar. Eles nascem do mesmo núcleo. Depois é que eles vão divergir, né? Exato. De algumas questões. O Lula sempre associado a essa pecha do socialismo e do comunismo. Mas é engraçado porque se você conversar com alguém que se diz socialista porque estudou as teses socialistas, ela vai abominar essa ideia de que o Lula é socialista. Porque ele está muito mais ligado às heranças do trabalhismo e dos movimentos sindicais, né, do que com essa ideia do socialismo e tal, que é muito mais uma construção midiática. Porque o grupo Roberto Marinho, que é a Globo, na época era quem dominava. Naquela época, quem dominava assim, a grande expressão da opinião pública era o grupo Roberto Marinho. Na verdade, a Globo, ela formatou a opinião pública do Brasil durante muito tempo. Era hegemônica. O próprio debate do segundo turno, né? Tem toda a polêmica. Foi num horário muito tarde, boa parte da população não assistiu. No outro dia, o vídeo foi veiculado, editado, e a edição favorecia o Collor. E como foi uma eleição muito disputada, há quem diga que o Collor só ganhou por causa dessa edição da Globo. Foi uma coisa muito polêmica na época. Mas a Globo abraçou o Collor de Mello. Inclusive, os discursos eram assim. Eu vou falar como é que eram os discursos na época do Collor. E eu vou estar falando, é importante que... E eu vou estar falando sobre a época do Collor, e não estou falando da semana passada, porque as coisas são muito semelhantes. Os discursos que a campanha do Collor fez para eleger o Collor foi, em primeiro lugar, minha bandeira jamais será vermelha, abaixo o comunismo, era o que o Lula representava nessa condição. A família, pátria, Deus, liberdade, que são os três principais escudos, né, que se usa para combater fantasmas no Brasil, são esses, né? Família, religião e pátria. O Collor representava isso também. E o discurso, como você bem frisou, da modernização econômica. Porque o neoliberalismo estava no auge da sua propaganda internacional e havia uma pressão muito forte para que os países, que vamos chamar assim, acho que dá para usar essa palavra, subalternos aos donos do modelo econômico, que era Estados Unidos e Europa, adotassem as políticas neoliberais. Então o Collor entrou nessa. Só que aí, eu vou já passar o gancho para você, mas assim, Collor entrou nessa de fazer o discurso de que eu estou chegando com o neoliberalismo e agora tudo vai ser melhor, mas ele não foi isso. Ele foi exatamente o que o neoliberal não esperava que ele fosse. Então, o Collor foi assim, o garoto propaganda fake do neoliberalismo. Diferente dos seus sucessores, né, posteriormente. Mas foi realmente, como você falou, uma campanha muitíssimo acirrada, a do Collor e a do Lula. Ele traz a coisa da privatização. Acho que você traz... Essa sua última fala foi nesse sentido, talvez, né, Mariano? Sim. Que as privatizações foram muito prometidas, mas que as promessas acabaram se esvaindo. Ele não conseguiu desenvolver o projeto como ele prometia. E por conta também, eu falei disso, e por conta também da violação dos princípios filosóficos do liberalismo e do neoliberalismo. Porque o governo Collor foi um governo de intervenção direta na vida das pessoas. Show. Porque, por exemplo, aquela política que o Collor fez de confisco de poupança, aquilo ali é para deixar qualquer liberal ou neoliberal desesperado. Eu costumo dizer nas aulas que o congelamento de preço do Sarney e o confisco da poupança do Collor foram as coisas mais bizarras, como eu já usei a palavra hoje, que o liberalismo poderia ver naquele momento. Sim. Agora, o que é mais curioso
é justamente o que você colocou, é que o Collor prometia isso. Né? Pelo menos o Sarney não vinha com esse discurso. Exatamente. O Collor ele vinha com esse discurso. Exato. E a própria forma como ele dizia... Lembra do lema? Caçador de Marajás. Caçador de Marajás, Perceba que é uma coisa também que se desenvolve até os dias de hoje, a forma como nós vemos o serviço público, né? Demonizar o serviço público. O Marajá, naquela visão do Collor e daquele momento, eram os funcionários públicos que ganhavam super salários e que não tornavam o serviço público eficiente, etc. Né? E o resultado disso era uma demonização do serviço público. E para você ver como isso é marcante, Mariano, isso vem até os dias de hoje. Total. Isso lembra muito. O discurso do Collor, por isso que eu falei aqui, que quando a gente fala do Collor, o discurso que ele usou é como se você estivesse falando da semana passada. Porque os discursos que o Collor usava com esse título, o Caçador de Marajás, era dizer assim, ó, para quem não pegou ainda essa ideia que o Claudio falou, assim, vamos pegar esses servidores públicos que não trabalham e que ganham grandes salários, vamos moralizar o Brasil. Era esse o discurso. Alguém tem que ser pego para Cristo, né? Então, vê, é uma coisa que se fala muito até hoje, né? Sabe que tem 3 presidentes que eu acho muito parecidos? Depois eu posso até dizer por quê. Mas tem 3 presidentes que eu acho que foram muito parecidos na história. Jânio Quadros, Collor e o Bolsonaro. Mas eu ia falar os 3. Esses 3 aí, cara, eles são... Parece assim, sabe? São reencarnação um do outro na forma dos seus discursos, das coisas que eles pregavam e do que eles representam. Lembrando do Jânio, pessoal, aquele da vassoura. Era da vassoura. Ele foi o candidato lá, ele foi eleito presidente, ficou 7 meses, se eu não me engano, na presidência. Foi em 60. E ele veio com a vassoura dizendo, olha, eu vou varrer a corrupção do Brasil. Né? E aí, mais uma vez, acrescentando o que o Mariano estava colocando. Aí vem o Collor, não, vou caçar os Marajás. Né? E aí vem o Bolsonaro e não, eu sou o cara... ético, não me alio ao centrão, bababá. Mudar tudo isso aí. A gente já viu como foi, né? Exato. Então o Collor, ele vai ser um primeiro fiasco no sentido do neoliberalismo aí, né? E o interessante é que o Collor, ele vinha de um partido de pouca expressão, ele não era ligado aos grandes grupos políticos, né? Mais tradicionais, as raposas velhas e tal. E o Collor se colocava como o grande reformista e ele se achava que ele achava, na verdade, ele não ia ser abalado por nada. Muitas vezes eu lembro de alguns discursos do Collor, não lembro talvez de época, era bem novo, mas assim, de coisas que eu vi posteriormente, eu lembro de discursos do Collor, o Collor muito inflamado. Muito inflamado contra os políticos, não vão me tirar daqui, não vamos não sei o quê. Mas aí deu errado, né? Porque... os escândalos de corrupção que se seguiram, foi até a palavra que eu usei para descrever no governo Collor, fez com que ele não segurasse a onda ali. Eu faço uma relação entre o primeiro dia de governo dele, quando ele faz o confisco da poupança, e o caso PC Farias. Sim. Porque assim, venhamos e convenhamos, se você coloca o caso PC Farias na frente do mensalão, do Lava Jato ou do orçamento secreto, o caso PC Farias é tirar moeda de criancinha. Né? Então, qual é a minha leitura? O cara vai sofrer um impeachment, porque, de fato, vai estar enfraquecido diante da opinião pública, em grande medida pelo grande fracasso que foi a sua ação no campo econômico. O plano econômico... Imagine, o cara não dá um tiro no pé, não. O cara dá um tiro no ouvido. Ele simplesmente... chega no seu início de governo, confisca 80% do dinheiro que estava circulando, basicamente. E dizendo que era neoliberal. Né? Pois é. E em um momento, Mariano, que todo mundo colocava o dinheiro na poupança. Porque se você colocasse o dinheiro embaixo do colchão, no bolso ou na carteira, simplesmente o seu dinheiro perdia valor, como a gente já discutiu no caso lá do Sarney. O dinheiro, ele simplesmente perdia valor de uma hora para outra, literalmente. E aí a poupança é confiscada, meu amigo. Os caras vão querer a cabeça do Collor. Né? Nossa, foi assim. Para quem não... Talvez o estudante muito novo, uma pessoa muito nova ouvindo e tal, não saiba muito bem o que foi esse confisco de poupança. Eu vou fazer aqui um pequeno desafio. Se você é mais velho e você vivenciou isso, você vai sentir na pele o que eu vou falar agora. Se você é muito novo, não sabe o que é, pergunta para alguém mais velho. Seu pai, seu tio, sei lá, seu avô, alguém que nessa época tinha dinheiro na poupança e foi confiscado. Porque o método era assim. Se você tem dinheiro na poupança, ele está confiscado. O governo reservou
Você não tem acesso a ele. Você tinha um limite de saque bem pequeno, um valorzinho lá, me fugiu a memória, e o governo só vai devolver o seu dinheiro daqui a 18 meses. Parcelado em 18 vezes. Então você imagina aquele tipo de profissional que a gente chama de profissional liberal, autônomo, que vive do dinheiro que guarda na poupança. Acabou, velho. É uma intervenção que o Estado faz e não tem ninguém acima do Estado. Tem uma filósofa que eu gosto muito. Não tem pra quem você chorar, né? Não tem. Tem uma filósofa que eu gosto muito, a Ayn Rand, que ela diz assim: eu nem nasci para acreditar em Deus e nem nos seus representantes aqui na Terra, que se chamam Estados. Ela era bem radical, ela era dos anos 40 e tal. Ninguém tem que estar acima do Estado. O Estado interferiu na sua vida direta. Então esse negócio de confisco de poupança foi realmente uma das coisas que elevou a impopularidade de Collor às alturas. Até a própria Globo vai deixar de lado, depois vai ficar isolado. Vai ficar isolado. E lembrando que quem vai denunciar ele, eu não lembro os detalhes do caso, mas quem vai entregar ele é o irmão dele. É o irmão dele. Pedro Collor de Mello. Isso. É ele quem revela o Paulo César Farias, que era o grande laranja do Collor, né? O cara que tinha feito, pegou dinheiro de campanha, que continuava fazendo as ilicitudes durante o governo Collor de Mello. Cara, e a política brasileira é um negócio tão pesado, é um jogo tão pesado. Por isso que a grande piada é você crer que alguém dessa estrutura política, principalmente no topo da hierarquia, seja honesto. Esse é um dos grandes pontos a ser pensado. É uma coisa tão pesada que o PC Farias ele acabou sendo assassinado. É um caso muito estranho. Eu lembro de uma imagem que foi capa da Isto É na época, de todas as revistas da época, que era ele e a namorada dele, não sei se era namorada ou se era uma mulher mais jovem, bonita inclusive, os dois assassinados. E o que ficou foi que foi um crime passional, alguma coisa do tipo. Eu não lembro tanto, se você lembrar, você me ajuda aí. Mas realmente foi queima de arquivo. Né? Isso todo mundo, né? Qualquer pessoa que conhece um pouco dessa história aí sabe que foi queima de arquivo, mas que realmente não se chegou a nenhum tipo de conclusão jurídica, ninguém foi pra cadeia, assim, nenhum dos peixes grandes aí da Polícia Nacional. Pois é. E o Fernando Collor é senador da República. Hoje, viu, pessoal? Pois é, o Collor, por causa dos escândalos de corrupção, ele sofreu um processo de impeachment, passou por esse processo, tentou driblar o processo quando ele viu que ele ia perder, porque o Collor ele deu também um grande tiro no pé. O Collor ele ficou tão impopular de uma hora para outra com essas políticas, né, que desagradam todo mundo, que ele chegou a convocar a população às ruas em defesa do seu governo, mas o efeito foi o contrário. As pessoas, ele diz assim, vamos amor, todo mundo na rua tal dia em defesa do governo para mostrar para eles que a gente tá aqui, que a gente vai contra o sistema, vamos de verde e amarelo. As pessoas foram de preto. E ele ainda na crença que ele ainda era o salvador, né? Na da crença. Pátria. Ele tava meio sem chão. Então começou o grande movimento dos caras pintados, que acho que foi o último grande movimento, assim, de grandes grupos estudantis politizados que estavam na rua, né? As pessoas pintavam roxo ou de preto ou de verde e amarelo, campavam aquela bandeira do Fora Collor e tal. Teve uma parcela bem expressiva da juventude. Então, o grito do Fora Collor, o movimento dos caras pintadas, as reportagens da Veja. Eu lembro que a Veja dedicava 20 páginas da sua edição para esmiuçar o caso PC Farias, os escândalos, a compra da mansão da Dinda lá em Alagoas, não sei aonde, bababá, uma série de coisas. Então você tinha ali, Collor era um alvo, estava um alvo na testa dele, não tem escapatória. Quando ele percebeu isso, ele tentou renunciar. Não, ele renunciou. Ele renunciou. Eu vou renunciar. Achando que não ficaria inelegível. Que não ia sofrer. Mas aí a própria corte considerou isso uma manobra, né? E chancelou o processo de impeachment. Ele ficou inelegível até 2000. Foi 8 anos inelegível. Foi. E aí, como você mesmo diz... 8 anos. Senador da República. Senador da República. Né? Depois, então é complicado. Pra galera nova que está nos assistindo e nos ouvindo, e pra galera da nossa geração, fiquem atentos às fontes de informação que nós usamos. Isto Veja, Globo. Exatamente. Nós éramos reféns, realmente. Total. Pô, isso aqui, que a gente tá fazendo, isso aqui é muito massa. Isso porque é a revolução da informação. Não só a gente, né? Quantos não estão fazendo isso aí pelo Brasil?
qual seria a nossa chance de expor o que nós pensamos, as críticas que nós fazemos, se nós tivéssemos lá 20, 30 anos atrás. Sim. Né? Quantos professores sonhariam naquele momento ter algum tipo de chance de criticar o sistema? Pois é. É uma liberdade de expressão e de informação que é muito valiosa. Muito valiosa. Naquela época não tinha, era refém mesmo. Verdade. Tem um livro da Maria Rita Kel, que é uma psicanalista da qual sou fã. Lembrei agora falando. O nome do livro é Videologias. Acho esse livro maravilhoso. Ela faz um estudo nesse livro para mostrar, só um parênteses. É sempre bom estar indicando o livro pro pessoal, né? É um livro em que ela explica como os principais meios de comunicação moldaram a forma do pensamento a forma do pensamento do brasileiro, a maneira do brasileiro pensar. E aí eu gosto do título, Videologias, que ela vai mostrar exatamente como que as emissoras de TV que dominavam, às vezes de informação, construíram a forma do brasileiro pensar. E muito disso a gente está vendo hoje nos discursos ainda, reverberando. Tem discursos muito prontos para tudo, né? Que já são muito clichês, muito antigos na história do Brasil. A escola está aí, impeachmentado, hoje está na política, é um desses políticos de bastidor hoje também. Exato. Muito sapo, se envolveu recentemente em mais escândalos de corrupção, envolvendo compras de carros importados recentemente, uma série de outros problemas. Então, tá aí, uma das figuras mais conhecidas. E aí, quando o Collor sai, quem chega? O Itamar Franco. O técnico. Itamar Franco. Ele reúne uma equipe, como você tinha colocado logo naquela brincadeirazinha do início, ele reúne uma equipe técnica de economistas, né, de classe altíssima, e são esses caras que vão, liderados também pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, que vão criar o Plano Real. Né? O que os planos passados não conseguiram, o Plano Verão, o Plano Bressa é 1, 2, Verão 1, 2. Plano Collor 1, 2, um monte de coisa. O Plano Real vai conseguir. Então, o Plano Real, ele é milagroso, né? Por isso que eu brinco, tinha que ter uma estátua do Itamar Franco aí nas capitais brasileiras. Respeitado, Itamar. E 2 pontos, assim, são bem importantes. A gente teria que fazer um podcast só sobre o Plano Real, mas, assim, 2 pontos, Mariano, que eu considero, assim, essenciais, é a forma como ele vai usar a taxa de juros, a taxa Selic, para influenciar diretamente o controle da inflação. Então, ele vai elevar as taxas de juros para justamente desestimular o consumo. E ao desestimular o consumo, consequentemente, a inflação vai ser controlada. Até hoje, o controle dos juros, a forma como a taxa Selic é utilizada é o fator determinante na forma como nós lidamos com a nossa inflação. Exemplo muito prático disso é o próprio Bolsonaro com o Paulo Guedes. Logo que eles assumem o poder, 4 anos atrás, a taxa Selic ela vai lá para baixo, é a menor taxa desde a criação do Plano Real. E no momento que a inflação começa a sair do controle, em grande medida devido, claro, à crise da pandemia e diante de outras situações, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros para justamente tentar conter a inflação. Né? Claro que a gente tem que associar a situação do petróleo, a guerra da Ucrânia, isso também influenciou. Mas a forma como ele usou a taxa Selic, como o Plano Real vai desenvolver o uso dos juros, eu acho que foi essencial. E um outro ponto tem a ver com a pegada liberal, que é no sentido de abrir as portas, de fato, da economia brasileira para os produtos internacionais. E a sacada da equipe econômica era, a partir do momento que produtos internacionais entram no Brasil, as empresas brasileiras vão concorrer com elas e vão ter que baixar o preço. Porque se você não baixa o preço, você não consegue sobreviver a essa concorrência. Isso é um tanto óbvio. Então, eu diria que são 2 medidas centrais dentro do avanço do Plano Real e do sucesso do Plano Real. E o Plano Real, ele foi, assim, foi um golpe muito certeiro dessa equipe, porque ele resolvia o principal gargalo da sociedade brasileira num período de várias décadas. Eu diria que desde da fatídica crise do petróleo de 73 e de toda a crise que o governo do Geisel pegou na ditadura para frente, eu acho que o Plano Real ele tem ali um passado muito pesado para lidar, né? E o Plano Real ele consegue
ajustar no ponto certo como que o Brasil poderia ainda ter chances de se organizar economicamente diante de muitas adversidades. O Plano Real, ele fez todo aquele processo de paridade com o dólar, ele vai fazer um processo de modernização da sua economia, utilizou até uma forma transitória, são as chamadas URVs, né, que são elementos bem técnicos que as pessoas às vezes discutem, mas o Plano Real, ele realmente conseguiu colocar o Brasil como uma espécie de jogador internacional na economia. E isso foi muito importante, sem sombra de dúvidas, porque a gente pode considerar que desde a consolidação do Plano Real, da sua gestação inicial, depois da sua consolidação com o FHC, né, muitas coisas que foram alcançadas economicamente no Brasil se deve a esse trabalho que foi feito na base. E socialmente. Sem sombra de dúvida. Então o Brasil se tornou mais competitivo, voltou a ter níveis de investimento e tenta controlar a inflação. Por que a gente... Você faz só um parênteses importante. Por que a gente fala sempre da inflação? Inflação talvez seja, no mundo moderno, que se pretende capitalista, dentro de uma sociedade de consumo, um dos principais problemas que uma sociedade pode ter. Não é só porque ele dificulta o acesso a produtos através da compra, do poder aquisitivo. É porque ele flagela o lado mais pobre da sociedade. E se ele flagela o lado mais pobre da sociedade, a sociedade que não consegue comprar o alimento é a sociedade que vai praticar violência na rua. É a sociedade que está falindo por dentro. Então a inflação pode começar até como uma questão técnica da economia, mas ela termina num problema social grave. Então o governo que não consegue controlar a inflação é um governo que está colocando a sua sociedade em falência. O problema de muitas repúblicas vizinhas nossas, que às vezes nós falamos, Venezuela, não sei o que, é a falta de controle que nós temos da inflação. Então, acho que o Plano Real é o grande legado do Itamar Franco. E aí, Itamar Franco governou pouco. Deixa eu só fazer uma fofoca. Claro. Tu lembra da resenha do Carnaval de Itamar Franco e da acho que era Lilian... E não vou errar o nome, não. Lembra não dessa, Maria? Não lembro. Como é que Eles estavam em cima de um palanque assim, e a mulher muito bonita e jovem, né? O Itamar já era um cara mais velho, um senhor. E a mulher tava sem calcinha, cara. E o fotógrafo foi lá e pá! Eu sei que imagina o escândalo da época, né? Pô, anos 90 ali, o presidente da república com uma novinha, a mulher sem calcinha, meu amigo. Itamar faleceu recentemente, né? Muita gente rendeu homenagens. Foi um cara muito sério. Quem elogia muito o Itamar Franco hoje no Nacional é o Ciro Gomes. Ciro Gomes esteve perto do Itamar Franco, né? Trabalhou na equipe dele, nas questões de planejamento. É figura. Quando você traz essa coisa da economia e da fragilidade, citando inclusive a América Latina, isso é muito forte na nossa própria história, né? A gente trouxe o caso do próprio Collor, que num cenário econômico de total desarranjo, ele sofre impeachment. E quando você vê a própria situação da Dilma Rousseff, quando ela sofre impeachment, é no momento também em que economicamente nós estamos muito fragilizados. Se você analisa os demais países da América Latina, isso nos dá inclusive um parâmetro de como a América Latina precisa evoluir ainda. Eu diria que a democracia mundial, mas em especial da América Latina e do Brasil, anda de mãos dadas com a sua estabilidade econômica. Talvez a grande sacada para se pensar o século XX, e eu falo de forma geral, pensar a república, pensar a ideia de democracia, seja pensar que o crescimento econômico foi um fator determinante nas democracias mundiais. E talvez no século XXI, que nós vivemos agora, o fator social, ele ocupa essa posição do que foi a economia no século XX. Sim. E a maior prova disso, muito provavelmente, Mariano, talvez seja o grande brilhantismo do Lula, tenha sido justamente tentar fazer essas reformas sociais que são tão importantes para todo país subdesenvolvido. Né? Mas isso aí é um ponto aí para a gente pensar bastante. E na sequência, então, o Itamar Franco governou pouco, porque ele assumiu ali os anos finais do mandato Collor, que renunciou e foi impedido ainda, né? Sofreu impeachment. Vemos aí a herança do governo Itamar Franco, com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, que marcou muito a história da República, inclusive por trazer uma grande
inovação no nosso jogo republicano democrático, que é a reeleição. Um primeiro presidente a governar 2 mandatos consecutivos, né? Fernando Henrique Cardoso, que também deixou um legado bem interessante, entre polêmicas, fortes oposições e momentos muito agitados, né, do seu governo ali. O FHC era contra a reeleição. O Lula ficou puto quando a reeleição foi criada e ele usou da reeleição. O Bolsonaro era crítico da reeleição e que se candidata à reeleição. É a política, meu amigo. Você tá no poder, você vai querer se manter no poder. Não tem pra onde ir. É difícil. A lei da reeleição é um problema grave, né? Que o Fernando Henrique trouxe. Pelo menos eu acho, porque a reeleição, ela estimula, não sei se você vê isso, Cláudio, mas eu acho que a eleição, ela estimula uma politicagem nos momentos finais do mandato do presidente, do governo que não quer sair, que quer se renovar. Aí começa uma compralhada de votos. Deixa uma herança nefasta pro governo seguinte. Exatamente. Eu acho que isso acaba estimulando um fisiologismo muito grande que já existe entranhado. E uma coisa que eu sou revoltado é com a reeleição vitalícia no poder legislativo. Sim. Isso é um outro ponto, assim, que a gente discute tanto a reeleição no poder executivo que nós esquecemos do legislativo, pô. Um vereador, um deputado federal, estadual, um senador, poder simplesmente se perpetuar é vergonhoso. É complicadíssimo. Porque o cara vai usar a máquina sempre a seu favor e não há renovação em grande medida. Ainda mais num país com a nossa história, né? Sabe, muito disso vem de onde? Vou dar aqui outra dica de livro, que não é nem um desses que eu trouxe, depois a gente vai falar. Que é um livro de um jurista. Eu acho esse livro, assim, monumental, um dos clássicos da interpretação do Brasil, chamado Os Donos do Poder. Livro do Raimundo Faoro. Ele vai explicar nesse livro, são 3 volumes, é um livro pesado, então. Ele vai explicar por que nós temos essa herança de perpetuação de figuras políticas, porque o que nós temos, na verdade, é uma herança dos donos do poder, né? Ou seja, o patrimonialismo está muito marcado na formação da nossa república, da nossa sociedade, tá? E aí, Mariano, uma das grandes características que você citou, inclusive desde o início, mais uma vez, remetendo àquela brincadeirinha das palavras, é a privatização, né? Sim. A privatização vai ser a grande marca do governo Fernando Henrique Cardoso. E eu vou aproveitar, já que você citou um livro, vou dar essa paradinha aqui. Esse se tornou meio que um clássico. Esse livro é famoso. A Privataria Tucana. Isso. O autor, o Amaury Ribeiro Júnior, ele vai explicar os bastidores de como é que funcionou, quais interesses acabaram gerando a privatização. Claro, é um livro crítico, vai detonar a privatização, vai colocar que a privatização ela vai ser construída dentro de objetivos relacionados à corrupção, mas oficialmente a privatização não gerou um escândalo maior. Sim. Até onde eu sei. Se você souber de algum aí, você me fala. Mas para quem gosta de leitura e para quem é crítico às privatizações, esse deve ser um livro de cabeceira. Tá bom? Em relação ao FHC. As críticas, elas vieram aos montes, né? As formas da privatização, dentro dessa lógica de que a privatização estava atendendo a outros interesses e não necessariamente cumprindo aqueles projetos. Eu lembro de um dado que o então ministro Gilmar Mendes, ele declinou, assim, uma enxurrada de pedidos de investigação acerca da privatização. Foi uma época que o Gilmar Mendes ficou muito marcado na mídia por ser uma espécie de ministro tucano, né? Ou seja, muito favorável às políticas do PSDB, que era o partido que tinha a cara do Fernando Henrique Cardoso, né? Que vinha trazendo a sua ideia de social-democracia, mas uma social-democracia diferente da que o PT do Lula buscava representar. Esse PSDB do Fernando Henrique Cardoso, ele estava muito mais alinhado às políticas econômicas internacionais, né? Enquanto que os outros modelos de social-democracia trabalhavam mais a ideia da nacionalização dos interesses. Então, como o governo Fernando Henrique Cardoso se projetou muito para fora. Eu lembro muito das palavras do Pedro Malan, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele dizia que dinheiro não tem nacionalidade. O dinheiro é sempre internacional. Essa era a marca do Plano Real, era a marca das privatizações
do governo Fernando Henrique Cardoso. Lembra até de uma frase do FHC, que ficou muito polemizada essa frase, quando ele disse, no auge das privatizações, tem duas grandes privatizações, até a Telebrás e a Companhia Vale do Rio Doce. Sim. São as duas maiores marcas da privatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Que ele falou assim, ele muito intelectual, então às vezes o que ele falava repercutia de uma outra maneira na sociedade. Porque ele disse, o grande objetivo do meu governo é acertar as contas com a era Vargas. Então, as pessoas às vezes pegam essa frase do Fernando Henrique Cardoso e dizem, mas esse cara tem o que contra o Getúlio Vargas? O cara que criou os direitos trabalhistas. Mas isso foi uma frase mais de intelectual, né? Essa era uma frase porque o governo Vargas foi Eu não conhecia. foi o governo da criação das estatais. E essas, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, foi criada nos anos 40, na era Vargas. E aí Fernando Henrique Cardoso, quando fala isso, está dizendo, nesse momento, o meu governo vai na contramão do que um dia foi o governo de Getúlio Vargas, que foi aquele nacionalismo de criação de estatais. Nós estamos no momento de enxugar a máquina, né, de internacionalizar a economia, de fazer grandes projetos de cooperação com a iniciativa privada, que era o que o neoliberalismo buscava fazer em planos internacionais. Agora, a grande questão que a gente não pode fugir é a geopolítica disso tudo. Porque não só o Brasil, mas a América Latina inteira, nesse momento, está muito pressionada pelos Estados Unidos da América para a implementação dessas políticas neoliberais, em todos os sentidos. Essa foi uma das críticas que recaíram sobre a FHC, de que esse projeto da privatização pelo neoliberalismo buscava atender a pressões internacionais por outros interesses e não buscava pensar no bem social, no bem da população. Então são as críticas que a oposição sempre vai gerar. Mas o fato é que o governo Fernando Henrique Cardoso fez os seus projetos de privatização, ele foi bem mais neoliberal do que o governo Collor, que fez a propaganda, modernizou caminhos da economia, deixou esse legado. Inclusive o primeiro mandato, o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo economicamente muito estável. Acho que a coisa começou a apertar mais no final do segundo mandato. A inflação subiu bastante. Subiu. 99 já estava bem. Os preços subiram. Eu lembro que teve a crise dos combustíveis também. Fala muita coisa. Não foi um governo perfeito. Sim. Né? Muitas críticas. Claro, isso entra dentro de um ponto de vista também ideológico. A esquerda fez oposição à privatização. Muito forte. Eu tenho recortes da época, né? Eu sempre fui aficionado por esse tipo de informação. E eu tenho um recorte que eu uso na aula, inclusive, guerra na hora do leilão. E a galera na porrada com a tropa de choque da polícia. E, claro, havia essa tensão ideológica. Mas é interessante perceber também que o discurso foi um discurso também muito falso, sabe? Era um discurso no sentido de dizer, olha, eu vou vender para pagar a dívida interna e pagar a dívida externa. E, na verdade, mesmo com todas as vendas, a dívida aumentou no período do governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é importante. Então, é um governo marcado também por mentiras. Claudinho, mas o objetivo era pagar. Pô, mas foi falso. Muito do que se vende nas reformas previdenciárias, trabalhistas, são fakes, pessoal, no sentido de atender a interesses de grupos mais privilegiados. Né? Isso foi o que aconteceu naquele momento. O que se fala muito é que o valor de venda da Vale ficou muito abaixo do que de fato a Vale valia. Hoje é a Vale, na época era a Vale do Rio Doce. Inclusive, foi enviado um pedido de impeachment de Fernando Henrique na época da privatização da Vale, porque a Vale foi vendida a um preço tão abaixo do que o que realmente ela, né, deveria ser valorizada, que os juristas que encaminharam esse pedido estavam acusando, com base em argumentações jurídicas, essa privatização de crime de lesa pátria. Que é uma coisa que o Ciro Gomes fala até hoje. Que isso foi crime de lesa pátria, foi traição dos interesses nacionais. Aí, nessa época, não passou. Eu lembro que tinha qual era o nome daquele Procurador-Geral da República que ficou conhecido como Engavetador-Geral da República? Acho que era o Geraldo Brindeiro. Era um nomezinho... Acho que era... O Brindeiro eu tenho certeza. Não sei se era o nome geral. Que ele
engavetava todo pedido que chegava. Ficou muito marcado por isso, as coisas ficam na memória. Mas só para confirmar o que você está falando, do preço da Vale do Rio Doce abaixo. Teve até argumentos de ser crime de lesa pátria. Ferrovias. Porque quando foi vendida a Vale, foi o pacote complexo, todo. Né? Exato. Então, meu amigo, era porto, locomotiva, trem, ferrovia, era tudo. Exatamente. Foi muito, muito estranho a venda da Vale. As pessoas falam isso. A Telebrás acabou chamando muita atenção também, né? Mas o Fernando Henrique teve isso. Sabe outras coisas do governo Fernando Henrique que foram muito marcantes? Você fala na tensão, na oposição. Foi um momento de muita polarização entre, assim, esquerda social-democrata versus os porcos capitalistas, neoliberais. Eu lembro que teve, assim, por exemplo, sem dúvida, o movimento social mais marcante do governo Fernando Henrique Cardoso foi o movimento Sem Terra. Na minha cabeça, o movimento Sem Terra foi muito forte. E eles representavam muito esse discurso de invasão de terras, né? E isso recaía muito na polarização, porque quem invade a terra está tomando a propriedade do outro. Então ficava muito nesse discurso de hoje, né? Que é o discurso assim, olha, o proprietário está sendo alvejado pelo invasor de terra, que é um vagabundo, que não trabalha, que não sei o quê. Eu lembro disso. Teve até um caso em 96, que foi um dos casos mais marcantes assim, desse governo FHC, que foi o famoso massacre do Eldorado dos Carajás. Perfeito. Né? Com a morte de 21 líderes do movimento Sem Terra, né, nesses conflitos entre grandes latifundiários, proprietários de terra e invasores. Esse caso, inclusive, foi considerado pela ONU, em relatório oficial da ONU, o massacre de Eldorado dos Carajás é considerado um crime contra a humanidade, por causa, né, dos 21 assassinatos de líderes de movimentos sem terra naquele momento. Então foi muito tenso o momento inteiro. Agora, ainda que houvesse toda essa tensão, sabe uma imagem muito marcante para mim, assim, é o momento em que o Lula vence a eleição e é uma foto que está o FHC, a Ruth, era a Ruth a esposa dele? A dona Ruth, Lula e dona Marisa, os 4 de mãos dadas e com os braços erguidos. Pô, essa foto é muito massa. E é muito massa pelo momento que a gente está vivendo. Sim. Se você considerar que o discurso dos últimos meses do Bolsonaro foi no sentido de não entregar a faixa presidencial, não entregar, né? Ele, rompendo com uma tradição, é muito marcante. Viajou essa antes, foto é massa. Né? Se você não conhece essa foto, Mariano, dá uma olhada depois. Vou conferir ela. Vale a pena. Isso aqui é um outro ponto também no governo FHC, que é marcante para mim, que normalmente foca mais em aspectos mais geográficos, é a crise do apagão. No biênio 2002... Sim. 2002... Não, quando é? Agora eu fiquei na dúvida. Mas a crise do apagão, ela marca um momento em que a falta de investimentos do Estado na geração de energia acaba colocando toda a economia e toda a sociedade numa sinuca de bico, digamos assim. Né? E a população ela teve que arcar com a consequência da gestão pública péssima, né? Se o Estado não investiu, e justamente naquele biênio 2002, 2003 não choveu o que se deveria, a gente tem um problemão nas mãos. Com certeza. Né? A culpa no cartório ficou por FHC. Você entende a cronologia dos acontecimentos? E aí, quem é que vai arcar com a consequência? Somos nós. Nós vamos ser multados, a multa, se eu não me engano, era coisa de 10%, 20% em cima do valor, se nós não economizássemos energia. Sim. Então, assim, a crise do apagão é um dos pontos marcantes negativos de herança do governo FHC. Sem sombra de dúvida. Mas, assim, o discurso na época era muito, mas é porque não está chovendo, os reservatórios estão baixos. E isso até hoje se fala muito. Bastante. É interessante. Quando ocorre crise de abastecimento hídrico lá no Sudeste, que resvala para uma questão energética, já que a nossa matriz de geração de eletricidade são as hidrelétricas, é impressionante como os líderes, e de partidos variados, eles sempre colocam a culpa na chuva, cara.
O que é que eu posso fazer se não tá chovendo, né? Você não pode me culpar, vai culpar Deus, né? Você vai falar isso, né? Mas culpar Deus, não tá chovendo. É muita ignorância da população também aceitar isso. Né? Exatamente. Só lembrando que o Nordeste passou grande parte da sua história ouvindo isso, né? De que a desgraça da seca era por culpa da geografia, e não necessariamente da política, como se a política não pudesse fazer nada, né? Não pudesse interferir naquilo ali. Mas FHC foi eu sempre, FHC eu penso em algumas coisas, e a gente foi bem certeiro, privatizações, neoliberalismo no sentido da consolidação, polarização política. Acho que foi um momento que eu vi enquanto pessoa, não enquanto professor de história, que na época não era, mas enquanto pessoa, eu estava ali na época FHC, eu estava aprendendo a ser gente, né, ainda, estava ali crescendo, começando a entender as coisas. Acho que foi um momento que eu vi, acompanhei mais, assim, movimentos sociais, sabe, atuando, já buscando as cláusulas da Constituição. Então tem esse momento também, né, FHC como um sociólogo, como você bem frisou, como um intelectual, ele entendia esse conjunto de coisas, né? Que ali estava. Ele projetou o PSDB. E por muito tempo foi o PSDB e o PT que ficou disputando, né, nas cabeças aí as eleições. E aí Fernando Henrique, 2 governos, 2 mandatos. E aí depois a gente tem ali, né, em 2003, o início do governo do Lula, personagem já histórico, né, venceu as eleições, se propagandeou uma eleição histórica porque um metalúrgico, alguém que vinha dos movimentos sindicais, né, não vinha de grandes grupos privilegiados, havia fundado um partido lá atrás próximo do Fernando Henrique, né, lá atrás, pessoas que se conversam, inclusive voltaram a conversar recentemente, né, nessas frentes amplas aí, que se fizeram em prol da democracia, blá, 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 né, e aí na sua Lula, quarta tentativa, né? Quarta tentativa. Sou brasileiro, não desisto nunca. Assumiu, chegou à presidência com essa proposta de fazer um governo do povo, para o povo, com políticas populares, tentar direcionar os recursos do Estado para setores mais fragilizados, né? Pegou o país economicamente muito mais organizado do que o José Sarney pegara na transição da ditadura para o governo dele, né? E montou ali em cima um planejamento, né, que fez com que o seu governo fosse muito bem avaliado entre o primeiro e o segundo mandato ali. Chegou, né, a ter 80% de aprovação. Foi um governo muito bem avaliado. E a gente tem que considerar a própria conjuntura internacional também. O mundo estava com muita liquidez, muito dinheiro circulando. Economicamente, o mundo estava vigoroso. Sim. O Brasil surfa na onda. É tanto que quando vem a crise de 2008, o Brasil está tão bem, né, está tão estabilizado que o Brasil não sofre tanto quanto os outros naquele momento. Isso. Eu lembro de uma frase do Lula, que inclusive na época gerou polêmica naturalmente, quando ele faz aqueles comentários dele de futebol, não nesse caso, né, mas quando ele fala assim, no Brasil a crise não vai ser um tsunami, vai ser uma marolinha. Eu lembro dessa frase. Inclusive ele fez uma alusão ao tsunami porque o tsunami de 2004, que detonou o sul ali da Ásia, o leste da África, acabou se tornando muito marcante naquele momento da história. Então, quando em 2008 começa a crise, aqui vai ser uma marolinha, vai ser uma ondinha de nada, o Brasil tá bem, o Brasil tá forte. E a oposição, ele ficou irada com essa frase. Ficou irada. Brabíssima. Mas, de fato, o Brasil consegue sair bem naquele momento. Tem um bom colchão, né? Ele desenvolve, eu lembro de uma política desenvolvida já até no governo da Dilma, que foi uma política de redução do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados. Eu lembro que começou com produtos de material de construção, e depois passou para moto, depois passou para carro. E eu lembro que na época a Dilma negociou, olha, a gente está reduzindo o IPI, mas vocês não podem demitir ninguém. Sim. Né? Porque era para fazer a roda da economia girar ainda. A economia não podia parar. Sim. Se as demissões começassem em algum segmento, né, seria um caos econômico para o país. Sim. Cláudio, o governo Lula, você falou assim nessas políticas econômicas, né? Eu vejo muito discurso assim. As pessoas falam assim, o governo Lula, o que ele colheu de frutos econômicos foi porque o governo FHC preparou. Eu não acho que seja
tudo isso, tem uma parte disso. Mas eu acho que também teve uma pilotagem da máquina que funcionou em um dado momento do governo Lula ali, de forma mais acertada, de forma mais certeira. Eu acho que o Lula conseguiu, principalmente ali, acho que os primeiros anos foram bem difíceis, né? Porque vinha do momento da crise do final do governo FHC, a inflação tinha voltado, as coisas para controlar, depois teve que reorganizar ali, mas eu acredito que o grande sucesso dele se deva à implementação de uma política que nem foi excessivamente neoliberal, no sentido de, vamos internacionalizar todos os interesses e só, e nem foi o nacionalismo tradicional de dizer assim, olha, eu vou dar um chute aqui nos interesses internacionais e vou me voltar. Isso me lembra o governo de Juscelino Kubitschek. Embora Kubitschek e Lula sejam figuras muito diferentes nos espectros políticos e no que eles representam. Mas me lembra porque Juscelino ele fez aquela política para tentar sair do varguismo tradicionalista, né? E do entreguismo do governo Dutra. Então ele tentou criar uma máquina que a gente ficou conhecendo na história como o desenvolvimentismo nacionalista ou o nacional desenvolvimentismo. Eu acho que sem anunciar, o governo Lula na política econômica acabou fazendo bastante disso. E aí depois eu encontrei isso ficou com uma pulga atrás da orelha, eu ficava pensando, tentando fazer essas associações históricas. E aí eu encontrei um artigo político de um grande economista brasileiro, você veja só, que é o Delfim Neto. Delfim Neto, que foi ministro da Economia do governo Médici, lá do Milagre Econômico, né? Na época dos anos 70. Primeiro é necessário fazer o bolo crescer para depois dividi-lo, né? E o Delfim Neto é uma figura muito conhecida e muito respeitada nesse mundo econômico. Então, é meio que o Delfim Neto, ele é meio que o conselheiro político econômico de todo mundo. Ele aparece até... Ele vem passando em todo mundo. Ele encontrou um artigo dele interessante, ele mostrando que, embora a figura política do Lula lembre mais a do Getúlio Vargas, por conta da aproximação com os trabalhadores, da política do trabalhismo, do discurso mais populista ali, voltado para os setores sociais e tal. A sua política econômica parece mais com a do Juscelino Kubitschek, no sentido de fazer com que o Brasil crie uma estrutura de proteção interna da sua economia sem dar as costas para o capital internacional. Então, uma das marcas que vem muito à mente nos primeiros momentos do governo Lula foi essa habilidade da sua equipe, evidentemente, em criar a famosa síntese. A gente está aqui para olhar para dentro e para fazer a política com quem está lá fora também. Tanto que o Brasil se projetou muito internacionalmente nesse momento. Muito. Então, ele ficou bastante conhecido como esse líder que conversa com todas as partes, com quem está dentro e com quem está fora. Que numa mesma semana faz reunião com grandes empresários e na outra se reúne com catador de lixo para discutir exatamente os rumos daquele movimento social ou de como gerar emprego. Então, o que ficou muito marcado na minha memória foi essa habilidade política. E uma coisa a gente sabe, e ninguém pode negar, sendo a favor ou contra, a gente não está aqui para discutir isso, que ele é um político habilidoso. Sim. Tanto é que os giros que foram dados e a volta para ele ser reeleito, eleito novamente e começar um terceiro mandato agora, foi muito grande. Então acho que a política econômica dele tem um pouco dessa marca de síntese, né? Porque quando eu penso no FHC, eu penso muita internacionalização. Quando eu penso no contrário, dado de exemplo pelo próprio FHC, que foi o Getúlio Vargas, eu penso muito na nacionalização. E me parece que houve ali um certo equilíbrio na forma de lidar. Embora haja sempre o discurso de comunismo, socialismo, né? E essas coisas nunca vão acabar. Quando você traz essa postura internacional que o Lula vai desenvolver ao longo dos anos de governo, inclusive isso já pode ser visto até nesses meses nesse tempo após a eleição, né, como o Lula ele já começa a aparecer, se rearticulando com os líderes internacionais, me traz à memória uma situação envolvendo especificamente o Irã. O Irã é um país que, do ponto de vista geopolítico, eu diria que é uma pedra no sapato dos Estados Unidos, porque tem um programa nuclear, embora não tenha armas nucleares, desenvolve um programa nuclear que oficialmente é para fins pacíficos, mas que todo mundo sabe que tem um objetivo militar
para se construir uma bomba nuclear, já que os Estados Unidos, historicamente, desde 79, ameaça o Irã. Ameaça os ayatolás que estão no poder. Lembrando que o Irã é uma teocracia. E justamente em um desses momentos, quem vai construir, quem vai fazer o meio de campo nas negociações é o Lula. É o Lula, eu lembro. E os Estados Unidos, na época, não aceitou, cara. Isso foi muito interessante. Os Estados Unidos não aceitou. E mesmo assim, o Lula foi por trás e construiu, fez uma negociação com o Irã, inclusive com a ajuda do governo turco na época. Fizeram uma reunião lá e disseram, Estados Unidos, foi pro Obama. Obama, tá aqui, a gente tem esse plano aqui, vocês aceitam? E realmente, naquele momento ali, os Estados Unidos meio que ficou muito incomodado com a presença internacional brasileira. E isso pode ser visto em vários campos. Campo econômico, campo político, campo social. O Brasil foi muito elogiado em termos de combate à fome, à FAO, né, que é a parte da ONU responsável pelos alimentos. Usou o programa Fome Zero como referência internacional. Isso. A nível de América do Sul, a criação do Unasul, é um bloco político criado com finalidade de integrar energeticamente, de criar um conselho militar voltado para a América do Sul. Tudo isso obra do Lula. E assim, indiscutivelmente, a nível internacional, na minha visão, Mariano, é o presidente mais importante da história do Brasil. A nível internacional. Ele é muito respeitado internacionalmente. Ele conseguiu ganhar essa projeção. Agora, Claudinho, o governo Lula sofreu pra caramba com escândalos de corrupção. Até hoje marcados, né? O Partido dos Trabalhadores, ele cresceu assim, sistematicamente, né, no governo Lula, devido a essa ampla maioria, essa ampla aprovação. E o PT se tornou assim praticamente visceral para o Estado brasileiro de forma geral. Partido muito grande, acho que é o maior partido de esquerda da América Latina, com muitos representantes. E aqui no Brasil, o PT no governo Lula estava dominando as instituições. E aí vem o grande escândalo que foi nomeado pelo então, na época, deputado federal Roberto Jefferson. Hoje está preso, porque, olha aqui, parece, não é ficção, mas o Brasil é o país do realismo fantástico. O cara que denunciou o escândalo do governo Lula e que botou o nome de Mensalão, que na época era deputado federal, hoje está preso porque jogou umas granadas meteu bala. e atirou em agentes da Polícia Federal. Então você imagine o nível da política nacional, como é que a gente tá. Então, o famoso Mensalão foi assim, uma avalanche que caiu sobre a cabeça, na época nem tanto do Lula, mas de muitos dos seus principais agentes, mas que ia muito resvalar sobre ele depois. Certeza. Né? O Mensalão foi uma coisa brabíssima. Brabíssima. Né? Ainda assim, ele consegue deixar uma herdeira política, sim, a Dilma Rousseff. Outros eram naturais candidatos a serem os sucessores, mas eles foram caindo um a um, em grande medida, graças ao escândalo do Mensalão. Sim. E meio que caiu no colo da Dilma. A Dilma tinha sido ministra de Minas e Energia, a Dilma depois foi para a Casa Civil e foi se construindo. Na Casa Civil ela se projetou mais, né? Eu não gosto da Dilma, né? A Dilma é uma porta ali, ela não tem traquejo político, ela não é carismática, ela não teve habilidade, isso inclusive vai levá-la em grande medida a perder o apoio do PMDB e depois sofrer o impeachment. Foi essa postura que resultou no impedimento dela, essa falta de habilidade política, né, da Dilma. Pois é. É interessante isso que você comentou, porque eu fico lembrando aqui, ó. O Partido dos Trabalhadores, ele talvez seja o partido que tenha mais subgrupos dentro dele. A briga ali deve ser medonha. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte, viu? Imagina, a briga deve ser medonha. Até porque ele vem de escolas diferentes. Vou dar um exemplo. O próprio Lula e a Dilma são de formações totalmente distintas dentro do Partido dos Trabalhadores. Lula vem da política da rua, da negociação. Ele é um negociador. Nato. Ele vem daí.
Dilma não. Dilma vem da resistência armada à ditadura militar, assim como o Zé Disseu, que foi um dos grandes nomes atingidos pelo Mensalão também. Exato. Dos grandes nomes. Que era um dos presidenciáveis. Exato, né? A cabeça natural. pensante ali do PT. A Dilma e o Zé Disseu, eles vêm de outros movimentos de resistência armadas, mais radicais, na época de regimes militares e tal. E por que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse outro grupo é um grupo que é mais voltado a obediências de disciplinas e hierarquias na sua forma de fazer a política do que o Lula. Lula é o cara que ele conversa com todo mundo. Ele conversa com todo mundo. Então, se chega um deputado federal, um senador, no gabinete do Lula, enquanto ele é presidente, ele senta lá no final do expediente para conversar com o cara. O Alckmin, como vice dele, é o auge. É o auge, exatamente. E a Dilma mandava os caras voltar, pô. Eu não vou atender ninguém. Então, Dilma, ela criou uma espécie assim, não vou ceder às pressões. E isso foi minando o terreno político dela, né? Muito isso que você falou. O Ciro Gomes gosta de dizer que ela não é do ramo. Ela não era do ramo, né? Então, ela sofreu muito com isso. E eu lembro que a Dilma, ela fez um primeiro mandato ali na esteira, na herança do Lula. Sim. Mas no segundo a cor degringolou. Verdade. Né? E aí vem todos os escândalos e tal. Parece a Lava Jato. Aí surge o oportunismo vampiresco do Michel Temer. Sim. Aquela coisa toda de ser o vice que surrupia o poder ali nos bastidores. Aí começa mais uma vez o discurso bastante odioso, né? Na polarização. Do golpe, não sei o quê, papapá, das disputas que estão em jogo. Então a coisa, né, se tornou bastante complicada. E interessante, né? Porque acabou que o Temer, na própria disputa presidencial de 2022, o Temer, ele acabou não abraçando o Lula. Né? Foi. Ficou uma mágoa aí, porque o Lula detonou ele, né? Então ficou uma mágoa aí e ele tinha tudo para entrar nessa frente ampla, mas acabou não entrando. Não entrando. Exatamente por causa dessa grande ferida que ficou. Sabe o que é o Michel? Vou fazer um parênteses. O Michel Temer me lembra um personagem de um romance, uma peça do William Shakespeare, chamado Ricardo III. Ricardo III era um rei desses caras de bastidor, que ele não é líder de nada, mas ele conseguiu chegar ao poder só fazendo mutreta e coisa errada. Né? E quando o país precisou do rei, ele fugiu. Ele se escondeu e ele gritou, né? Assim, tragam meus cavalos, meu reino por um cavalo. Ele queria fugir dali. É meio que o Michel Temer, né? O Michel Temer, por isso que eu usei aquela palavra oportunista. Ele viu a oportunidade e a chance, negociou, quis assumir o protagonismo, mas não conseguiu ser protagonista. Já tem uma figura difícil. Eu vejo que ele tentou... Ele chegou a falar isso, inclusive, né? De tentar ser o presidente das reformas. Foi. Ele ainda fez a reforma na educação. Bem tecnicista. O decreto. Ele faz a reforma da Previdência ou foi a trabalhista? Eu agora fiquei na dúvida nessa. Acho que ele encaminhou. Foi a Previdência. Previdência. Trabalhista no governo... Bom, se a gente não tiver enganado. E... ensaiou ainda uma reforma tributária, mas até hoje não saiu nem no governo Bolsonaro, que também era uma promessa, né, uma reforma administrativa, mas ficou por isso mesmo, né? Não tem a menor chance de reeleição. Nenhuma. E aí o Brasil entra numa disputa, dessa vez sim, uma disputa quase que sanguinária. Aliás, com a própria facada do Bolsonaro, nesse aspecto foi sanguinária, né? Porque de certa forma ele é alavancado, né? Quem diria que o Bolsonaro seria presidente um ano antes? Sei lá, um ano e meio antes. Ou até antes da facada. Sim. Né? Não sei. Mas o Bolsonaro acaba vencendo a eleição contra o Haddad. E aí vamos pro Bolsonaro, pra gente chegar ao final. O governo Bolsonaro, ele foi uma criação... É uma anomalia, eu considero uma anomalia. Porque eu acho que em condições normais da história republicana, uma figura radical, extremista como a do Bolsonaro, ele não conseguiria se eleger com a quantidade de votos, né, tão expressiva como ele se elegeu ali em 2018. Eu acho que o Bolsonaro é fruto
de toda uma crise política criada durante vários anos. E econômica. E criou ali uma espécie de... acho que quem preparou muito o terreno disso foi a Operação Lava Jato e muitos discursos que eram feitos contra, né, alguns políticos que estavam dominando a situação, particularmente do PT. Então, o Bolsonaro, ele continuou sendo o que ele sempre foi enquanto deputado federal, que era um cara que fazia esses discursos radicais e extremistas, mas não tinha ouvidos. As pessoas não levavam ele a sério, porque em condições normais aquilo não era cabível. Mas acontece que nós não estávamos mais em condições normais. A elite política não levava ele a sério. Não levava ele a sério. Mas muita gente estava levando, o problema foi esse. Pois é. E aí a grande questão é, né, na primeira oportunidade, o ovo da serpente choca. Então, o Bolsonaro, ele vem com a ideologia de se colocar contra tudo que está aí. Eu me coloco contra tudo que está aí, eu vou reformar a política, vou moralizar. Traz os velhos chavões ideológicos de volta, religião, só que agora interessante, né? Ele soube lidar muito bem na religião, aproximando a religião não do espectro católico, mas do espectro protestante, que é a grande enxurrada neopentecostal que o Brasil vive nas últimas décadas, né? Ele se aproximou disso, trouxe a religião, atualizou esse discurso. Foi uma eleição marcada pelo amplo uso das redes sociais. E das fake news também. Muitas fake news, ou seja, se batalhou muito nesse campo, né? E trouxe aquele discurso de uma direita consolidada, trazendo os velhos chavões da direita. Pátria, né? Nacionalismo exacerbado, família, religião. Vamos fazer reforma no serviço público para acabar com os marajás, como o Collor dizia lá atrás. A bandeira do Brasil jamais será vermelha. Isso e aquilo. Então ele se elege com muitos discursos inflamados. E são discursos que são muito convincentes em épocas de crise. Sim. Então ele soube surfar muito bem nesse discurso e vai lá. A grande questão é que o Bolsonaro era muito mais uma figura política sem projeto, né, do que outra coisa. Então, quando ele chega lá, né, as pessoas têm mil esperanças que ele vai fazer uma coisa diferente. Mas a gente começa a assistir aí um governo que viveu crises sucessivas, né, uma atrás da outra, seja por motivos próprios ou por motivos externos que não foram, né, bem arranjados diante das políticas aí. Quando perguntavam para ele sobre a economia, primeiro, né, ele fugia em grande parte dos debates, e quando perguntavam para ele sobre economia, ele falava, pergunta para o Paulo Guedes. Era um cara que não tinha conhecimento econômico. E eu lembro que as pessoas falavam, não, mas ele não precisa ter, ele pode ter uma equipe econômica boa, tal. E, enfim, é o que você falou, foram crises em cima de crises, polêmica em cima de polêmica. Até agora, eu acho que ele não entendeu o que é ser presidente. Ele não entendeu o que ele estava fazendo ali. Eu também vejo ele como não preparado para o cargo. Tanto é que as primeiras crises do governo dele foram crises dentro do próprio partido pelo qual ele foi eleito, saiu do partido, aliados, assim, sabe... que estavam com ele, abraçados na campanha, deixaram de lado. Você via que não tinha um projeto. Né? Você via que era um conjunto de oportunismos que estava surfando na onda ali. Mas ele criou. Eu acho que o Bolsonaro, ele acabou criando aquilo que a gente chama hoje de bolsonarismo. Hoje está muito claro que existe uma parcela da sociedade brasileira importante, né, que pensa a realidade como ele pensa. E é isso que a gente chama de bolsonarismo, e isso foi revelado. E é impressionante a quantidade de pessoas, Mariano. Principalmente quando você vê o resultado da eleição e você vê um monte de gente na frente dos quartéis. E por mais que você pense que representa um percentual até baixo, assusta pensar que o número de votos na hora da disputa presidencial foi exorbitante. Eu não consigo entender ainda a dinâmica. Ao mesmo tempo você pensa o ódio ao petismo e a Lula, ao lulismo, mas ainda assim não é compreensível, porque foram 4 anos em que o governo foi um desgoverno, de fato. Aí você pode trazer, e muitas pessoas que
vão nos assistir, você é petista. Não sou antipetista, sou crítico ao PT. Né? Eu entendo que a grande marca do PT foi a corrupção, sim. Mas eu acho que a grande questão é que o governo Bolsonaro, ele não teve habilidade política. Sim. O governo Bolsonaro, ele teve uma gestão da pandemia péssima. Foi, tragédia. E isso resvalou, inclusive, para a forma como a economia também se desenvolveu. Inclusive, até hoje eu não entendo, porque ele podia ter garantido a reeleição dele ali, né? Ali, ele perdeu a reeleição, ele deu um chute na reeleição. E algo que já se tornou até clichê, é no sentido de que o Bolsonaro, ele só é eleito, Mariano, porque o PT fez o que fez. Exato. Por toda a estrutura de corrupção. E o PT voltou ao poder porque Bolsonaro fez o que fez. Por isso que eu chamei de anomalia no começo, porque com anomalia é algo não previsto dentro de um sistema, ou seja, o bolsonarismo, ele assim, emergiu muito forte diante de uma situação de crise que a gente vivia. Sim. Muito forte. Ele era do baixo clero, né? Exatamente. Então ele vem daí. Porque em condições normais, eu acho que ele não teria essa repercussão, mas ele vem, né? E você trouxe agora há pouco um ponto muito importante, que é o quê? O cenário da crise forma o cara. Se você pensar, a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, a ascensão do Partido Nazista, crise de 2008, a forma como é a Europa após 2008 vai acabar possibilitando o surgimento de partidos de extrema-direita. Alguns poucos anos atrás, a Alemanha, não, claro, não é a Alemanha nazista hoje, mas a Alemanha que possibilitou o nazismo, ela tinha 15% do seu parlamento formado pela extrema-direita. Os Estados Unidos possibilitam a ascensão do Donald Trump. Perceba que o cenário de crise global gera o Trump, gera o extremismo de direita lá na Europa. A Europa, que é social-democrata em sua essência, acaba paquerando, flertando com movimentos cada vez mais radicais, xenófobos. Perceba, não vou lembrar o nome agora da primeira-ministra, mas na Itália, nesse momento, nós temos uma primeira-ministra admiradora do Benito Mussolini. Sim. Fascismo, ela admira, ela fala, eu admiro o fascismo. Então, o Bolsonaro, ele está inserido em todo esse movimento. É interessante para quem nos assiste perceber que isso não é só no Brasil. Exato. Isso foi uma corrente que acabou abraçando o mundo. E, claro, daqui a alguns anos a gente vai ter... Quando a gente se distancia mais no tempo, fica mais fácil a gente analisar e pensar. É tudo muito recente. A gente fala que a gente critica ainda, talvez ainda no calor das emoções. Eu particularmente, sou mais... sou mais, talvez, latino, assim, no sentido de ser mais emotivo nas expressões. Mas talvez daqui a alguns anos a gente possa, de fato, entender o que ocorreu no mundo e o que ocorreu no Brasil. Mas é bem isso. A gente precisa de um certo distanciamento, né? Distanciamento. Para poder analisar com mais precisão os fatos. Né? É normal. Quando a gente está envolvido no fenômeno qual a gente está analisando, é mais difícil ver. Né? Porque você está sentindo aquilo também. Você não está completamente, né, destacado daquele cenário. Quando eu usei no comecinho do programa, desse episódio, a palavra despreparo, naquele joguinho que a gente fez com os nomes dos presidentes para se referir ao governo Bolsonaro, é bem em cima disso que você falou. Eu acho que foi um governo que não soube administrar, teve a grande oportunidade, mas não soube administrar a sociedade brasileira. Eu acho que o maior problema do governo Bolsonaro, então são muitos problemas, eu acho um governo muito trágico para o Brasil, de forma bem objetiva falando, mas eu acho que o principal foi ele não ter entendido que um governo precisa falar para toda a nação. Sim. Isso. É um governo que, desde o primeiro dia que foi eleito até o último, continuou falando para o mesmo público. Governou para os deles. Para o mesmo público. Então isso começa a minar o próprio governo. Me incomoda muito alguns amigos extremamente esclarecidos que foram para frente dos quartéis pedir intervenção militar. Isso eu não consigo entender ainda. É um desconhecimento eu não consigo entender. Mas não são pessoas ignorantes, são pessoas que não estudaram. São pessoas que estudaram, sim. São pessoas que ocupam cargos de destaque na sociedade, de alto poder aquisitivo, ocupando profissões que são referência no nosso imaginário consumista, enfim, médicos, advogados, juízes e... Eu acho que é muito isso, né? Não desce na minha goela, sabe isso? É porque eu acho que o bolsonarismo, ele acabou reunindo
muitas pautas da direita ou do conservadorismo em torno dele que normalmente não se vinculariam a ele, mas ele é a figura do momento para trazer muita gente. Eu acho que tem gente que entrou no discurso bolsonarista que não é um bolsonarista inveterado de fato, mas parece que o Bolsonaro era a figura política que mais se aproximava das visões de mundo que eu defendo. E você sabe que o Brasil é um país classista, né? É um país cheio de cisões, é um país muito fragmentado em torno dos poderes aquisitivos da população. Então, isso acaba arrastando também. Então, acho que tem muita gente nessa onda, né, que foi aí. Mas eu acho que foi um governo desastroso. A prova disso é que foi de todos os governos, desde a criação da reeleição, o único que não se reelegeu. Isso é muito sintomático. Exatamente. Né? Ou seja, alguma coisa tem aí. E esses questionamentos das eleições não tem cabimento. Isso aí a gente sabe de onde é que vem, né? Depois de tantas provas e tudo. E assim, evitou repassar a faixa presidencial, quebrando um rito da República. Eu lembro que também o Figueiredo não passou. O João Batista Figueiredo, ele não passou a faixa para o Sarney. Ele saiu de cena, não passou a faixa. Quando os repórteres foram atrás dele para perguntar, ele disse: eu só quero que vocês me esqueçam. Eu lembro dessa. Não passou a faixa também, né? E aí nós temos essa quebra. Ou seja, isso é uma falta de civilidade dentro do jogo político. Embora constitucionalmente ele não seja obrigado a passar. Não é. Mas é uma tradição e as tradições são importantes. Exato. Em um sistema democrático. E agora é esperar que o Brasil, de alguma forma, possa voltar aos trilhos econômicos. É o que eu mais falo quando eu discuto com amigos, né? Que os amigos questionam essa minha crítica ao governo Bolsonaro. E o que eu mais falo é, cara, eu sou classe média, eu preciso de estabilidade, eu quero criar o meu filho bem, eu quero ter condições econômicas para que o Brasil possa ter menos fome. Sim. Enfim, eu quero estabilidade. Para resumir, a nossa esperança em um governo melhor agora é que o Brasil tenha estabilidade. O que eu acho desse novo governo que vai começar, de fato, ainda a existir, na verdade, não chega a ser um prognóstico, mas eu tenho algumas impressões. Minha impressão é que o sucesso econômico do primeiro governo Lula não vai se repetir. Essa é a impressão que eu tenho, porque a conjuntura é outra. Porém, o Brasil está tão mal política e economicamente, que eu acredito que qualquer melhoria em um dos aspectos vai soar como uma grande coisa. Sim. Então, assim, o que eu espero de fato, e eu não sou muito otimista, eu não sou uma pessoa muito otimista, é que, no mínimo, as instituições brasileiras recuperem sua credibilidade. Porque a gente assistiu aí 4 anos dos próprios poderes legítimos da República se degladiando, um tentando anular o outro, a imprensa atacada, instituições científicas atacadas, a educação dilacerada, ministros da Justiça sendo xingados quando não tomam medidas que favoreçam os outros, movimentos antidemocráticos nas ruas. Então a gente viu um show de horrores nos últimos anos. Então o que eu espero minimamente é que a gente recupere os níveis de civilidade e de normalidade das instituições. Então acho que se esse governo conseguir fazer isso, já vai estar fazendo uma grande coisa. Porque é um governo também que eu não sei muito o que esperar, porque esse governo é muito estranho. A composição que vem desde a campanha é uma frente muito ampla. Mas você sabe que frentes amplas cobram depois. Eu não sei o que vai ser cobrado aí, eu não sei o que vai ser feito. Então, no mínimo, eu espero isso. Muitos cargos, Mariano, com certeza. Muitos cargos. É o retorno da civilidade republicana aqui no Brasil. Né? Acho que deu para dar uma passeada nessa nova república. É claro que a gente quer falar... um pouco longo aí, mas... eu acho que a gente quer falar sempre muito mais, né? Verdade. De cada um desses caras. Podia pegar um presidente desse e fazer um podcast, né? Por vez. Mas a gente quis fazer um panorama sobre a nova república, né? E acho que tá aí. E a gente conta aí com vocês todos para participar nos nossos
canais aí onde você pode nos seguir. Estamos sempre abertos aí para conversar com todos vocês. Mandem perguntas, comentários, sugestões serão muito bem-vindas. Valeu. Exatamente. Valeu. Até o próximo episódio.